Nos anos 70, uma mudança foi determinante para consolidar o perfil econômico do estado, a aposta na industrialização. Curitiba inaugurou a cidade industrial. No campo, o estado viveu uma tragédia com a geada negra que acabou com os cafezais. Neste bloco, vamos mostrar como o povo do Paraná superou mais este desafio. Vamos acompanhar a passagem do Paraná agrícola para o Paraná industrial. No início dos anos 70, Jaime Lerner entra em cena como prefeito de Curitiba e participa do projeto de criação da SIC. A cidade industrial cresceu, né? Logo depois já representava um quarto, um quinto dos empregos de Curitiba. Hoje ela tem uma importância preponderante na vida econômica do nosso estado. Curitiba sempre concentrou, em si, nos limites do seu município, as melhores possibilidades de industrialização. Tinha a população mais educada, a população mais treinada, a população numerosa, as melhores vias de acesso e comunicação desde o século XIX. Então já havia uma vocação natural, por assim dizer, pela indústria, no sentido da industrialização de Curitiba. Logo após a inauguração, a SIC recebe a primeira multinacional. A fábrica Siemens da Alemanha, especializada em alta tecnologia, foi inaugurada em 1975. Hoje, a cidade industrial de Curitiba abriga cerca de 5.800 empresas. É a maior concentração de tecnologia, de produtos estratégicos e de mão de obra com alta qualificação do estado. O conjunto de empresas, muitas delas multinacionais, geram cerca de 50 mil empregos diretos e 150 mil indiretos. A oposição da época chamava que era um campo de golfe, que estava aí. E hoje se transformou no maior polo industrial do Paraná, que é a nossa cidade industrial. Mas voltando aos anos 70, um outro fato foi determinante para a construção do Paraná de hoje. De repente, quando tudo parecia caminhar na mais perfeita harmonia, a capital amanhece toda branca de neve. O momento mágico, no entanto, foi interrompido por uma inesperada tragédia. Uma tragédia que dividiu a história da economia paranaense em duas partes, antes e depois do dia 18 de julho de 1975, dia em que o ex-governador Jaime Canet lembra como se fosse ontem. Aquela noite eu já não dormi, pensando em contato com a região principalmente de Cafeira. E quando realmente eu soube da geada, eu às 7h30 da manhã já estava subindo no avião para percorrer o Paraná. Cafeicultor que sou, só no olhar já. Então foi uma tristeza imensa, desci em vários lugares, procurei amenizar o desastre, procurei animar o agricultor, e pouco se podia fazer. Eu como cafeicultor, também minha propriedade foi atingida, queimou inteiro também, toda ela. Então, foi realmente um desastre, mas que motivou uma mudança profunda na economia agrícola do estado. O estado, que chegou a ter mais de 1.800.000 hectares de café, a maior área contínua de uma só cultura em todo o mundo, não colheu nem uma saca no ano seguinte à geada. Mais de 200 mil trabalhadores rurais perderam o emprego de uma hora para outra. Milhares de propriedades faliram. Cerca de 3 milhões de pessoas deixaram o campo no maior êxodo rural da história do Paraná. Além do clima, o estado também sofreu nessa época com a primeira grande crise do petróleo. Mas se por um lado isso frustrou os planos de muitos paranaenses, por outro, abriu novas perspectivas de crescimento. Foi nesse período que o governo federal promoveu uma grande revolução no campo, com linhas de crédito do Banco do Brasil para o investimento nas lavouras de soja, milho e trigo, gerando novas divisas para o país e projetando o estado como o maior produtor de grãos. As cooperativas e o agronegócio entraram em ação, transformando completamente a economia do Paraná. Aí muda toda a estrutura agrícola do Paraná, porque aí veio grãos, trigo, soja, o milho,
acompanhando a avicultura, suinicultura, a pecuária de corte, começa a abrir os frigoríficos. Então, e aí há uma penetração no Paraná inteiro. O Paraná, como é que ele responde? Ele responde fazendo a grande transformação econômica que foi a introdução da soja, do trigo, das culturas modernas no norte. Isso provocou um preço social tremendo, que foi a imigração, mas, ao mesmo tempo, por assim dizer, ele ajustou a economia do Estado para esse futuro. Aí começa um processo importante de industrialização das matérias-primas e alimentos aqui produzidos. Aí que o Paraná se transforma num grande produtor de farelo de soja, de óleo de soja, e dá um salto industrial bastante grande, baseado justamente nas suas vantagens, na vantagem que ele provê a sua agricultura, né, muito importante e muito relevante. Hoje já são mais de 200 cooperativas, com cerca de 500 mil associados e mais de 1 milhão de empregados. As cooperativas paranaenses estão entre as maiores do Brasil e muitas já trabalham com alta tecnologia, como a Coamo de Campo Mourão, que nos últimos 2 anos conquistou o prêmio de maior e melhor empresa do setor agrícola brasileiro. Nós temos um estado onde o agronegócio é mais diversificado que no país. Nós temos a fruticultura, a agricultura de precisão, a suinocultura, uma das melhores do Brasil ou do mundo, a avicultura também das mais avançadas do mundo. Os anos 70 no Paraná também ficaram marcados pela chegada da refinaria de petróleo Getúlio Vargas, no município de Araucária, e da Volvo, que por pouco não vai parar em outro estado, assim como o polo petroquímico, que todos esperavam que viesse para o Paraná, mas acabou no Rio Grande do Sul. Nossa azar é que o presidente não era paranaense, era gaúcho, né? Eu acho que isso aí acabou balançando a convicção do Geisel, que acabou então destinando esse polo para o Rio Grande do Sul. O presidente Geisel, como uma pessoa com uma atenção tão carinhosa comigo, me telefonou uma tarde e disse: governador, tenho uma má notícia para lhe dar. Estou dando o polo petroquímico para Porto Alegre. Não fique aborrecido. Digo: olha, presidente, com todo respeito, estou aborrecido. Não esperava isso. Eu achava que o senhor ia dar para nós aqui. Presidente, governador, eu fico te devendo. A outra oportunidade será sua. E eu te atendo plenamente. Muito obrigado, presidente. Não demorou uns meses, eu senti que no governo federal a Volvo não sairia mais, estava amarrado. Eu fui ao presidente. Presidente, lembra-se da conversa do centro petroquímico de Porto Alegre? Lembro. Então é agora. Não, estão me segurando a Volvo para Curitiba. Então, quem é que está segurando? Diga o Veloso Planejamento. Na hora, pegou o telefone. O Caneta está aqui comigo, eu estou dizendo para ele que ele vai embora amanhã cedo, levando a definição da Volvo para Curitiba. Veja o que você precisa fazer, que ele vai buscar de tarde aí com você, definitivamente. Pá. Fui de tarde lá no Veloso, já estavam até me esperando na porta, com o tapete vermelho. Me deram um negócio, voltei, a Volvo está aí. A energia elétrica também sempre esteve entre as prioridades do governo paranaense. O aproveitamento do potencial energético do Rio Iguaçu garantiu ao Paraná a autossuficiência em energia elétrica. E isso foi fundamental para a industrialização do estado. De 70 a 90 no Paraná, nós tivemos um grande processo de concentração regional na região metropolitana de Curitiba, deixando o resto do Paraná relativamente à deriva. Nos anos, final da década de 90 e já agora em pleno século XXI, você já nota um crescimento da indústria em outros centros, não como gostaríamos, não totalmente distribuído, mas pelo menos nos grandes centros. Londrina, Maringá, Cascavel, a grande indústria e com alta tecnologia também se instalando e também começando a crescer. Isso tem um efeito irradiador importante e isso deve-se, em especial, à nossa energia elétrica. Enquanto pesquisadores da Emater, Embrapa e APA descobriam novas técnicas para aumentar a produtividade no campo, a indústria foi literalmente ganhando terreno nas cidades. Em Cianorte, a enxada que cuidava dos cafezais foi substituída pela máquina de costura. Acabou o café,
mas a cidade prosperou com o investimento na indústria do vestuário. Arapongas também encontrou na crise do café a oportunidade de expandir o polo moveleiro. Londrina descobriu muitos outros negócios lucrativos. Os palácios dos Barões do Café continuam de pé e bem conservados na Avenida Indianópolis, uma das mais importantes da cidade. A região continua ostentando o símbolo do Ouro Verde e se mantém como a maior exportadora de café solúvel do país. O dinheiro do café abriu novas fronteiras para a cidade, que hoje se destaca em vários setores industriais. Nos últimos anos, a produção industrial do interior do estado tem crescido mais depressa que a da região metropolitana. Isso tudo forma um conjunto como que único, porque a força de cada região, na verdade, é potencializada pelas contribuições das demais regiões, é essa riqueza de conhecimento, essa diversidade que dá força à produção de conhecimento, que garante aquela produção de conhecimento que, em última análise, é o fator de sucesso da atividade industrial no nosso estado. A seguir, como o Paraná se transformou no segundo maior polo automotivo do país. Vamos revelar detalhes dos bastidores da negociação. Como o estado conseguiu impedir na última hora que os fabricantes de veículos acabassem indo parar no eixo Rio-São Paulo. É um instante só.